Fala, povo doido, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Mais uma vez aqui, vamos iniciar o nosso trabalho à distância. Uma aulinha hoje de História do Brasil, para você acompanhar aí, ó. Olha só, aula 2, Expansão Marítima e Grandes Navegações. Coloquei uma telinha aqui para a gente dar uma olhada em alguns mapas, algumas coisas hoje. Deixa eu só dar um toque para vocês, é o seguinte, ó, eu não tinha falado isso na sala, eu falei, não lembro, mas na reconfiguração do material do ângulo desse ano, desde o ano passado, aliás, vocês vão perceber que diferente de história geral, em história geral isso não está acontecendo, mas em história do Brasil, além de reformular o livro-texto e todos os exercícios do material, eles estão trabalhando com um novo esquema. Ó. Se você pegar o material dos anos anteriores, ele colocava alguns tópicos, assim, né? Algumas frases pequenas ali e tal, que resumia. Agora eles estão tentando trabalhar com essa ideia de mapinha mental, assim, sabe? Mais ou menos o que a gente tenta fazer para vocês lá na lousa, tá? Então, tentem acompanhar essas aulas, né? Como se você estivesse acompanhando aqui na sua apostila a lousa, ó, tá vendo? A aula 3 também vem com um esqueminha, ó. Já está com as setinhas e tal, palavras-chave, alguns conceitos e tudo. Então tenta olhar o material desse jeito que eu acho que vai te ajudar, beleza? Então de toda forma nós estamos aí na aula 2, na expansão marítima e nas grandes navegações. O que nós fizemos então? Na primeira aula eu contei para vocês desse mundo pré-cabralino, né? Podemos chamar assim, ou nesse pré-colonial, antes de 1500, né, que existe um mundo bem diverso, com muitos grupos, milhões de pessoas e tal. Se você não lembra, não viu, tá aí na aula número 1 para você dar uma olhada, tá? Então nós contamos o que estava rolando aqui na América. E agora é hora da gente olhar do outro lado do oceano, do outro lado do Atlântico, quem é o maluco, ou quem são os malucos que estão atravessando o mar numa viagem quase que mortal, né? Muitas vezes era. E o que essa galera tá doidona atravessando o oceano? O que está acontecendo na Europa, né? Qual é o contexto europeu e especificamente por que Portugal está nessa empreitada, né? Portugal ali, uma linguicinha, uma tripa mal esticada ali no cantinho da Europa, conseguiu um império gigante, então a gente vai tentar entender isso hoje. Não é uma missão fácil, vou tentar dar uma resumida de perder conteúdo, mas enxugar um pouco o assunto. Eu acredito que a gente vai para meia hora de vídeo aí, tá? Nesse momento você corre o olho lá no final e vê se eu consegui fazer isso. Não sei, tomara que sim, não quero ir mais que meia hora não, para não ter que dividir o vídeo em dois, mas aí a gente faz uma pausa, toma um café, já estou com 1 litro de café aqui. Meia hora é um tempo bom pra gente falar disso, beleza? Bora então. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, a gente precisa pensar, eu coloquei aqui para vocês um monumento muito famoso que tem em Portugal, lá em Lisboa, na região ali de Belém, perto da Torre de Belém. Vocês que vão para Portugal toda hora aí, né? Dólar barato, euro também, enfim, a gente aproveita bastante. Ali nessa região você tem um monumento, né? Lá eles chamam de padrão dos descobrimentos, né? Um monumento aos descobrimentos, aos grandes navegadores, né? aos desbravadores do oceano, né? Então um movimento muito visitado ali, essa avenida que passa no fundo aqui desse monumento chama Avenida Brasília. Então isso fica às margens do Rio Tejo, que já é a cara do gol pro Atlântico e pum, trampolim para descobrir, ele foi trampolim para escravizar os outros, né? Trampolim para navegar e descobrir o mundo e tal, e pá, e tal. Então vamos começar com essa tela aqui. O que a gente vai pensar, por exemplo, o que está acontecendo na Europa nesse momento, só para a gente dar uma contextualizada, isso a gente vai ter em história geral, mas só para você entender, ó, na Europa nesse momento, é século XIV, XV, já tem navegações acontecendo de grande proporção, assim, século XIV, XV, XVI, tá? Esse contexto das grandes navegações e da expansão marítima. Cara, a Europa está passando pelo seu renascimento comercial e urbano desde o século XI, né? As cidades voltando a ganhar importância,
havendo uma maior monetarização da economia, o comércio ganhando importância, rotas comerciais, abertura do Mediterrâneo, tipo, vai lembrando aí, vai tentando lembrar que você estudou isso aí ano passado pelo menos. E aí você tem uma efervescência ali das cidades e do comércio e tal. Um pouquinho depois, ali século XIV, já vai virando ali 14, 15, você tem um renascimento cultural, o renascimento humano, e é hora de mudar as ideias, muita coisa vai começar. Então assim, a Europa está fervilhando também, tem muita coisa acontecendo lá, depois a gente vai olhar com calma em história geral. Mas é um momento em que as monarquias vão se organizar, vão unificar territórios, aquilo que a gente chama de monarquias centralizadas, está nascendo o Estado, mano, aí eu sei que odeia o Estado, que quer o Estado mínimo, quer que o Estado suma, e vocês estão vendo aí na época do corona aí que tá todo mundo pedindo socorro pro Estado, né? Mas isso aí é outro assunto. E aí tá nascendo os estados modernos e tal, as monarquias, não era pra pular aqui. E aí, nesse momento que a Europa está vivendo, né, você tem ali o mercantilismo, que seria uma espécie de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Ó, vai acontecer, Estado, capitalismo, vai bombar tudo. Esse é o contexto da Europa. Nós estamos na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E aí a gente precisa entender então Portugal, né? Nesse contexto. Eu vou explicar Portugal em 5 passos, vamos pôr 5 tópicos assim, para explicar o porquê dos portugueses estarem vindo para cá, beleza? Antes do Cabral pôr o pé aqui na Bahia, né? Depois já vazou, né? Mas antes do Cabral chegar aqui em 1500, 5 passos aí para a gente poder entender. Então põe na sua anotação aí, número 1, a primeira questão, né? A primeira questão você pode colocar aí como Península Ibérica. Na verdade, nós vamos tentar entender o que é Portugal. Portugal vai se formar, a gente precisa entender como que esse país se formou, né? Então põe aí Península Ibérica como um primeiro tópico aí para a gente entender. Só para refrescar sua memória, essa aqui é a Europa, certo? E aqui nessa ponta aqui, ó, você tem a Península Ibérica. E aqui na Península Ibérica, 2 países hoje, né, bem conhecidos aí, Espanha e Portugal. Na verdade, assim, hoje a gente não dá muita moral para Portugal, não. Uma grande potência econômica e tal, tá? Mas temos um vínculo histórico, obviamente, com eles. Mas assim, Portugal no século XVI foi um grande império, cara. Então, nós vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, ó, exatamente nessa Península Ibérica. Esse lugar aqui, essa Península Ibérica, agora como se eu tivesse dado um zoom aqui, tá? Tá muito próximo aqui da travessia aqui do Estreito de Gibraltar para a África. E, num outro momento, deixa eu mostrar só um negócio para vocês aqui. Lá no século VII depois de Cristo, tem um outro povo que a gente depois vai estudar em história geral, mas só para você entender. Surge o islamismo aqui na Península Arábica, e os árabes, com essa religião monoteísta, o islamismo, começam a desenvolver um império, e esse império árabe começa a crescer nessa região. E esse império árabe vem até a Península Ibérica, beleza? Vem aqui pelo norte da África e tal, e chega até a Península Ibérica. Muitas vezes você vai encontrar os árabes ali, ou com o nome de muçulmanos. O muçulmano é aquele que é convertido ao Islã, não necessariamente um árabe, né? Mas esses povos islamizados, ou como o pessoal da Península Ibérica chamava na época de os mouros. Então, pensa o seguinte, ó, Península Ibérica, os mouros estão chegando aqui. Que mouro? A galera que se converteu ao Islã tá vindo. Um povo é árabe, outro não é, mas é o Islã que está chegando. E aí, até tem voltando aqui, uma batalha famosa, né? Porque eles entram aqui, chegam até a Europa, começam a meter o louco na galera aqui, vai empurrando os cristãos, ó, essa galera século VII depois de Cristo, os visigodos e tal, vários reinos aqui, esses cristãos vão ficando ao norte, vão ficando presos aqui em cima, aqui sufocados e tal, mas isso é um processo de média e longa duração, tá? E dizem que tem uma das batalhas mais... A batalha aconteceu, né? Que dizem não. É que dizem ser uma das batalhas mais importantes da história, a Batalha de Poitiers, 732 depois de Cristo, quando esses caras aqui, os mouros, que você já sabe que são os muçulmanos, os mouros tentaram entrar na Europa e ali na divisa com a França, ali numa cidade chamada Poitiers, o Carlos Martel, lá, e lembra esse rolê aí, os carolíngios e, putz, os merovingios, e, os francos, os merovingios, cara, uma doideira ali, depois a gente vai estudar isso. O fato é que eles não conseguem continuar além desse território da Península Ibérica, mas se fixam aqui na Península Ibérica. E aí, há uma ocupação da Península Ibérica por um povo de uma cultura diferente, de uma
religião, pelo menos diferente aqui. E aí você tem então aqui europeus, né, cristãos, sufocados aqui no norte, e você tem aqui os mouros dominando essa região. O que vai acontecer nos próximos 700 anos, depois da chegada dos mouros nessa região, é um processo de uma guerra de reconquista. Porém, enquanto esse pessoal está aqui, ó, pensa aí, 7 séculos essa galera vivendo junto, você tem uma grande fusão dessas culturas. Então os árabes chegando nessa região, os muçulmanos, os mouros, chegando nessa região com essa cultura, né? Encontrando uma cultura europeia ali também cristã. Pô, se você visitar uma igreja católica na Espanha, aqui você vai ver elementos árabes nessa igreja e elementos cristãos também, da Idade Média, Idade Moderna e tal. O fato é que há um grande mix entre esses povos, né? E aí eu até coloquei aqui um pandeiro, estou fazendo um pandeiro aqui, já perdido, né? Porque muitas coisas que a gente tem como português, na verdade, tem uma descendência árabe. Então você tem ali o próprio açúcar, né, os doces, trazido pelos árabes, técnicas de navegação, conhecimento, textos de filosofia, Aristóteles, depois a gente vai falar disso, algodão, varanda, azulejo, os números, cara, os árabes trazem isso. Então, assim, há um grande sincretismo, uma mistura, uma fusão dessas culturas que está acontecendo na Península Ibérica por conta desse encontro desses povos aqui. Pois bem, anota aí o segundo tópico então. Você vai falar, pô, mas eu já escrevi isso em algum lugar, mas agora eu vou explicar. O segundo tópico aí, desses 5 passos que eu vou apresentar para vocês, seria a Guerra de Reconquista. Então você sabe que na Península Ibérica tem uma galera que chegou, sufocou os cristãos lá em cima. Agora, esses cristãos, nesses próximos 700 anos, começam a se organizar, aqui ó, século XI, XII, XIII, né, o auge desse movimento, eles começam a se organizar para expulsar essa galera daí. Então esses reinos aqui eles vão se organizando, se unindo, se fortalecendo, ó, e vão conseguindo aos poucos, em várias guerras, várias batalhas, tirar os mouros dessa região. E isso tem tudo a ver com a nossa história que a gente está contando aqui de Portugal. Por quê? Como esses reinos vão se unificando, guerra, castelo, golpe, não sei o quê, guerra, casamento, golpe, não sei o quê, 2 países vão se formar aqui, 2 reinos unificados muito importantes, que vão dar origem a 2 países que a gente conhece hoje. O país, a Espanha e Portugal. Na verdade aqui, ó, Castela, que era bem forte, ó, Castela, Aragão, Navarra, Leão. Depois o rei de Castela e Aragão dá aqui como dote, né, uma relação entre nobres, para um nobre português o condado portucalense, e Portugal nasce dessa história então. O que vai acontecer é que um cara chamado Dom Henrique, da dinastia Borgonha, dinastia é uma família, tá, de nobres, uma família que vai ocupar um trono, ele recebe em 1139 do rei de Castela e Aragão o condado portucalense. É como se em 1139 houvesse uma independência já de Portugal e já se torna um reino autônomo, né? De um condado vira um reino e está na mão dessa família. Então essa família Borgonha, o rei, são os nobres dessa região. Então aí, nesse processo aqui, ó, até o século XIII, Portugal se forma então nessa guerra de reconquista. Agora anota o terceiro passo aí dessa história. A dinastia Borgonha, né, que seria o terceiro passo, anota aí dinastia Borgonha e Revolução de Avis, nesse terceiro passo para ficar mais fácil. Anota aí. Dinastia Borgonha e Revolução de Avis. O que acontece? Você tem uma dinastia agora, de um país que nasceu, né, na verdade de um reino que nasceu, o reino de Portugal, e aí você tem, desde do primeiro rei até o último rei aqui, que é o Dom Fernando, então você tem uma dinastia no poder. O que acontece é o seguinte, durante o reinado dessa dinastia Borgonha, né, esses reinados dessa família, você tem um poder real fortalecido na mão dessa família, isso é bastante importante nesse momento. Você tem as fronteiras que são expandidas ali para o sul, se você olhar aqui, ó, de quando receberam Portugal e Portugal se torna independente, depois olha o que eles fazem aqui com as fronteiras. Tudo isso aqui é feito através de guerras contra os mouros que estavam na região. Então essa dinastia Borgonha, ela expandiu as fronteiras ao sul, criou várias rotas comerciais, navegou pela região, formou uma classe mercantil, uma espécie de burguesia, né,
mercantil nesse país. Então, durante 200 anos, essa dinastia governou e desenvolveu esse novo país que nasceu, chamado Portugal. Tudo bem? Você não tem como me responder e eu fico te perguntando se tá tudo bem, né? O que acontece é o seguinte, nesse momento da história é muito louco, porque sempre tem um marvado lá, um zoado, não vou falar Zé Ruela porque é nobreza, não pode. Mas sempre tem alguém que não deixa um herdeiro, né? E é importante ter um herdeiro, nesse caso, homem, tem que ser homem, beleza? E aí o Dom Fernando aqui, que é o último, ele não tem um filho, mas ele tem uma filha. E a Espanha, que também tinha se organizado como um país, uma monarquia centralizada, já está com o olho grande em Portugal há muito tempo. Então a Espanha quer retomar Portugal. Então ainda nesse tópico aí, nesse terceiro tópico, a Espanha quer retomar Portugal para ela. Ou seja, anexar Portugal. E inventa um casamento ali com a filha. Inventa, né? Cria, pede, faz um casamento da filha do Dom Fernando, que morreu sem herdeiro, com o herdeiro do trono espanhol, para pegar Portugal e fazer uma coisa só, colocar como parte da Espanha, né? O que acontece é o seguinte, você já tem uma elite mercantil que não está afim de voltar para esse domínio espanhol. Você tem uma parte da nobreza que também não está afim, você tem mais o povo e tal. Na verdade, só uma parte da alta nobreza estava afim dessa junção aí, porque teria alguns benefícios em voltar a ser subordinado à Espanha. O que acontece? Esse país que se desenvolveu tem alguns grupos que não querem mais, que não querem voltar a fazerem parte ou serem subordinados da Espanha. E é como se fosse uma segunda independência de Portugal. Entre esses anos aqui, ó, de 1383 a 1385, vai acontecer um episódio chamado Revolução de Avis. Na verdade, uma série de batalhas. Uma parte da nobreza, a burguesia mercantil, o povo e tal, vai lá e convida um cara para ser o rei, mano. Esse cara é um cara importante, é o João de Avis. Ele é mestre de uma ordem militar e religiosa, a Ordem de Avis. E aí o Dom João pensa, pô, hoje não tem tarefa, tá todo mundo preso em casa, com corona, vou ser o rei dos caras, né? E nessas batalhas aqui, então, esse João de Avis se torna o rei de Portugal. E diz para a Espanha, aquela frase famosa, que a gente não pode falar aqui, não sei se pode, né? A Espanha quer anexar Portugal de volta, né? Pegar Portugal. E aí o Dom João de Avis, junto com a galera da Revolução, fala, mano, teu cu, não vamos voltar a ser de vocês, vamos manter a nossa independência, manter a nossa autonomia. Essa é uma data muito importante para os portugueses e para a história portuguesa, beleza? Esse seria aí o... Ixi, até perdi, tô no terceiro passo ainda aí, aguenta aí que tem mais. Por que essa revolução é tão importante? A partir de agora, olha que coroa bonita, olha, quem só escuta aí já imagina outra coisa. A partir de agora, você tem uma monarquia organizada que se fortaleceu através de uma batalha, de uma guerra contra a Espanha. A monarquia portuguesa está organizada nessa família agora, nessa dinastia de Avis. E essa família agora organizada, o Estado português está organizado. A gente costuma dizer que o que justifica, ou pelo menos explica a expansão de Portugal, é que essa centralização política portuguesa aconteceu muito cedo, foi muito precoce. Portugal virou um estado na frente de todo mundo. Isso aí vai demorar para acontecer em outros lugares, né? A Espanha está no mesmo processo e vai ser uma grande potência também. Mas Portugal, cara, ali, ó, 1385, conseguiu acertar o estado. E aí você tem um arranjo, porque esse estado que foi acertado nessa monarquia portuguesa, a partir da Revolução de Avis, é um estado que tem uma religião, é um estado católico. Então tem a igreja como um braço, né, um apoio forte do estado, que vai legitimar essa monarquia. Aí você tem também o rei que está junto com a nobreza, que aí conseguiu se acertar ali com a nobreza nessas guerras e cargos e terras e tal. Então a nobreza está junto. Não esqueça que o rei é um nobre também. Então você tem uma monarquia que está juntando ali, ó, a igreja católica, a nobreza portuguesa, e aí você tem, o povo esquece, o povo daqui a pouco, mas aí você tem um grupo mercantil forte, que é a galera das rotas comerciais, a galera que estava navegando, a galera que tinha um negocinho, a galera que tinha empreendimentos e estava querendo expandir os seus negócios. Então a monarquia centralizada ela é um arranjo político que ajusta isso. Com esse Estado português centralizado e fortalecido, aí, mano, é só trabalhar, é só ganhar dinheiro. E como que eles vão ganhar dinheiro? Navegando. Não esqueçam que, vamos para o quarto passo aí. De vez em quando fica escuro, fica claro. Isso aqui não tô entendendo. Acho que é conforme a imagem. Deixa eu ver.
Ah, cara, vivendo e aprendendo, né? Bom, mas você tá me ouvindo aí. Onde eu estava? Café, água. Ah, sim, sim. Navegar é preciso. Esse é o quarto passo aí dessa explicação que eu tô te dando para a gente poder entender o que está acontecendo na Europa e por que os portugueses estão vindo para cá. Então, anota aí, passo 4, aí, o quarto tópico, navegar é preciso. Já que o Estado português agora está organizadinho, ali com um grande arranjo político e tal, o pioneirismo português, ou seja, está, lógico, relacionado a essa ideia da centralidade, da monarquia, a centralização precoce que eles tiveram. E aí é o seguinte, imagina os caras, ó, tá, o Estado está organizado, tá, vamos trabalhar, beleza. Aí os caras ali na Península Ibérica olham para a Europa. Fih, mano, só tiro, porrada, bomba, guerra e a Espanha, gigante aqui na frente. Aí os caras olham para baixo ali, no norte da África ali, tá cheio de morro. Os muçulmanos, os árabes, a galera tá ali, né? Depois, no outro aula, a gente explica direito esses termos aí, mas você tá me entendendo, né? E aí, cara, o Mediterrâneo dominado já por comerciantes italianos, que já estabeleceram rotas e contatos com os povos lá do Oriente. Então, tipo assim, pra cá, pra Europa, é treta. A própria condição geográfica de Portugal, ou seja, seu posicionamento, veja no mapa aí, mano, Portugal tá assim, caindo no Atlântico já praticamente, né? Um país que você aluga um carro de manhã, na hora do almoço você chegou na Espanha, atravessou o país, assim, de leste a oeste, né? Então é um país que já tinha um histórico de navegação. E aí o Atlântico passa a ser, né, desde muito cedo, uma opção para os portugueses. Vamos somar isso à herança dos conhecimentos adquiridos ali no contato com os povos, em contato com a cultura oriental, com a cultura árabe, né? Técnicas de navegação, técnicas de orientação, escolas de navegação e tal. E aí você tem uma ideia dos portugueses procurar rotas alternativas para poder fazer comércio, né, para poder fazer negócio e ganhar dinheiro. Ou seja, navegar é preciso porque passa a ser um empreendimento que interessa a todo mundo. De repente, nessas navegações, a Igreja Católica pode expandir, ela pode propagar sua fé. De repente, nessas navegações, o Estado português financia a navegação e se um território for conquistado com riqueza, isso fortalece o Estado, e o Estado fortalecido pode expandir mais ainda. De repente, nessas navegações, você propõe negócios para essa elite mercantil, né? Esse grupo mercantil que já surgiu há algum tempo em Portugal, e de repente nessas navegações você começa a empregar e colocar os nobres também nessa burocracia de um império que está nascendo. Então essas navegações são extremamente necessárias para Portugal, e ela começa não indo para a América, ela começa assim, com uma navegação, vai até ali a região da África, começa a fazer uma navegação no continente africano. Em cada lugar que eles chegam, eles montam as feitorias, que eram cidades comerciais, entrepostos comerciais, para poder negociar com essa galera da África os produtos que eles têm, o que os portugueses podem comprar, o que eles podem vender, né? Então há uma grande demanda por esses produtos na Europa, buscar essas especiarias nesse mundo novo, desconhecido. A ideia seria, né, ir contornando o continente africano e fazendo negócios com a África até encontrar as Índias. O destino, o foco ainda é as Índias. E quando eu falo Índias, eu estou falando o Oriente, né? Então a ideia seria, vamos descer até onde der, muito difícil essa navegação, correntes marítimas e tal, não tem motor, é a vela, é uma treta. E aí você tem lugares que são intransponíveis a princípio, o medo de contornar o continente africano lá embaixo, o famoso Cabo da Boa Esperança, putz, é uma aventura isso, né? E conseguir chegar até o outro lado, e nessa viagem de ida e de volta, ir fazendo comércio, cara, isso vira um grande negócio. Então navegar é preciso por conta disso, para o Estado português é uma condição de existência. Soma tudo isso que eu estou falando com o contexto europeu, a questão da mentalidade, a mudança de paradigmas, a mudança de pensamento, né? a influência do pensamento ali do Renascimento, essa ideia do gosto pela aventura. Pô, será que tem? Será que ali é o fim do mundo mesmo? Vamos ver, sabe? Embora fossem expedições ligadas à Igreja Católica, os navegantes, os caras eram ligados nessas ideias do Renascimento. Então soma tudo isso, navegar é preciso, é uma condição para Portugal se desenvolver.
E aqui, ó, uma ideia, né? Ó, Portugal saindo daqui, né? Portugal saindo daqui, Portugal tá aqui, os portugueses saindo daqui. E aí, ó, várias ilhas aqui para os caras navegarem, as mais famosas, Madeira, Açores, né? E aí você vem aqui fazendo negócios com aqueles árabes que você estava expulsando, e faz negócio, faz guerra e faz negócio com árabes, sim. E aí você vem fazendo negócio, vai montando cidades comerciais, e vai desenvolvendo o país, e vai descendo, e vira aqui, tem mais ilha e tal. Olha só o que os portugueses fizeram, cara, aqui, ó, não sei se, acho que tá dando pra ver. E aí os caras vêm aqui, chegaram aqui no Oriente Médio, mano, chegaram aqui, ó, ao Oceano Índico, chegaram na Índia. Se você for na Índia hoje, Calicut, lá você tem cidades que tem placas e o povo fala português ainda. Mano, chegaram na China, Macau, chegaram em Macau, na China, colônia portuguesa aqui também. Tudo isso que tá em vermelho aqui é Portugal, guarda Brasil, que já a gente vai falar do Brasil aqui. Tudo isso aqui é Portugal, cara. E aí os caras navegando, ó, tentando fazer uma conexão no continente africano, a África Rosa. Uma outra aula eu conto isso para vocês. Enfim, penso o seguinte, nesse quinto passo e último, né, que está dando meu tempo, meu Deus do céu, segura. A ideia é o seguinte, anota aí, ó, expansão e projeto colonial. Isso aqui é um projeto colonial. Os caras foram muito espertos, cara, muito espertos. Eles vão chegar aqui e vão zoar a gente pra caramba, mas calma, vou contar a história deles. Cara, olha que tamaninho de país aqui. Isso aqui é um pum de rato na Europa. Desculpa se tiver algum português vendo isso aí. Enfim, olha o tamanho do império que os caras fizeram aqui. Então a ideia é assim, ó, esse negócio nosso pode expandir. Portugal não é um território de vastas riquezas, mas a gente pode dominar outros territórios e incorporar esses territórios a uma administração portuguesa. Pô, César, e quem ganha com isso? Pô, ganha a igreja, ganha os nobres, terras, cargos, possessão, o rei é o nobre, e ganha os comerciantes. Tá todo mundo ganhando. E o povo tá feliz. O povo sempre fica feliz, né? E aí, mano, o que acontece? Você tem aqui, ó, as rotas comerciais, né? A ideia era chegar até essa região aqui do Oriente. Portugal começou a fazer isso aqui, começou a dar a volta, né? Isso aqui é tipo o rodoanel do mundo na época, tá ligado? E aí tem uma treta, porque a Espanha é católica. E Portugal também. E aí os caras vai na igreja, né? Fala, e aí, como é que faz? Estamos descobrindo um monte de coisa. A Espanha também está navegando. 1492, Colombo chega na América, mano. E aí, como é que faz? Aí a igreja tem uma solução. A igreja diz o seguinte, ó. Tem uma linha aqui que vai dividir o mundo. Tratado de Tordesilhas. Olha só como é que já sabiam, assim, já imaginavam a existência do Brasil, né? De tudo isso aqui. 1494, um tratado proposto pela Igreja Católica. Desse lado aqui, tudo de Portugal, até porque Portugal já tinha muitos negócios aqui e a Espanha tentou ir além, né? Então, tudo que descobri aqui desse lado de Portugal. E aí do lado de cá da Espanha. Aí o Felipe da França dá uma zoada, né? Manda um zap pro Papa e fala, mano, cadê o testamento do Adão? Eu quero ver o testamento do Adão falando que eu fiquei de fora do rolê aí. Por que dividiu só pra Espanha e pra Portugal e eu não tô na divisão? Hã? Depois a gente vai... Aí a França vem aqui no Brasil e quer invadir o Brasil. Já, eles vão invadir o Brasil. Daqui uns anos. Aí o que acontece, galera? Esse é o quinto tópico, então, tá? Estamos terminando. Expansão e projeto colonial. É nessa situação que o maluco sai lá de Portugal, chamado Cabral. Não, esse. O Cabral sai lá de Portugal em 9 de março de 1500 com destino ao Brasil. Não, com destino à Índia. Portugal estava indo para a Índia. Aí no meio do caminho, cadê, voltando aqui, ó. No meio do caminho aqui, ó, que era para ele dar uma desviada aqui, que tem umas correntes aqui, mortais e tal. Aí ele deu uma desviada para Porto Seguro, para ir encontrar o pessoal que estava viajando lá, comemorando a sua formatura. Aí o Cabral dá essa desviada do caminho aqui, a viagem do Cabral, a ida em vermelho, ó, tá vindo Cabral, pá, chega lá em Porto Seguro, né? 1500, 22 de abril, que é a história que a gente estava contando do outro lado. Imagina, agora tá os índios aqui, mano, esperando não, eles estavam vivendo, mas aí tá esperando pra ver o que vai dar essa treta aí. Aí o Cabral, olha pra você ver que não era o destino, né? Eu tô desesperado que eu tô vendo ali que tá dando 30 minutos. Não tem problema, você tá com tempo, eu também. Só se encher a memória, aí tem que fazer outro vídeo. Dá uma pausa aí, dá uma relaxada. Aí, mano, Portugal... Não era a intenção de Portugal o Brasil, tanto é que o Cabral vem,
chega no Brasil, você pensa que ele voltou correndo e não, mano, largou o Pero Vaz Caminha aí, ó, fala, mano, escreve aí. Depois, um dia na aula eu levo isso aqui. Aliás, a carta do Pero Vaz Caminha, só um detalhe, termina pedindo um emprego pro rei, um cunhado dele, que, enfim, a carta do Pero Vaz. Olha lá, o limite de espaço está dando, vai ser interrompido em breve, mas vamos aí que vai dar tempo de terminar pelo menos essa parte. Então o que vai acontecer? O Pedro Álvares Cabral vem, acha o Brasil, encontra essa terra aqui, faz um reconhecimento, tal, não sei o quê, e depois parte para a Índia. E vai lá, mano, chega lá, ainda arruma uma briga dos infernos lá, estraga o negócio português, volta, a história dele foi uma tragédia, morreu aí zoado nessa história, beleza? Então o que nós temos aqui eu tentei contar para vocês agora essa ideia de quem estava partindo daqui, da Europa, né? E na aula anterior, o que estava acontecendo aqui. Esses dois mundos agora vão se encontrar. Eu vou fazer um outro videozinho para contar, ainda na aula 2, um tópico aí separado que chama o Brasil pré-colonial. De 1530, olha só que rolê, achou o Brasil, tá, beleza. De 1530 a 1530, Portugal nem ligou pro Brasil. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo. Valeu? Ó, livro-texto, fé no rolê que vai dar certo, tá? No próximo vídeo eu falo de 2 livros para vocês do Eduardo Bueno, pra gente conversar um pouquinho mais sobre as curiosidades dessa história. Beleza, galera? Obrigado, tchau!